Esse é o Caso Bizarro e hoje eu estou aqui com o Ju Cassini. Ai, tava com saudade de aparecer aqui. E acho que é a primeira vez que a gente tava conversando que é de câmera, né, Pois gente? é, as outras vezes que eu vim foram áudio. E eu achei maravilhoso que finalmente vim com câmera. Finalmente veio com câmera. Se você ainda não viu a Ju Cassini, acho difícil, agora você pode ver. Tem tanto em câmera no Spotify, quanto no canal do YouTube do Caso Bizarro. Então, ou só ouve a gente mesmo, né? Tá liberado. Pois é, tá tudo bem. Tá só tudo dá uma bem. olhada na nossa carinha antes, depois fica só ouvindo. E bom, bora começar então com nossos casos. Vamos lá, o primeiro é O Homem do Telhado. Oi, Mabel e Ju. Sugestivo. Oi, Mabel e Ju, meu nome é Gabriela e moro em Holanda. Meu caso começou quando mudamos para uma casa aqui no vilarejo que moramos agora. O vilarejo é muito pequeno, tem cerca de 9 mil habitantes. Começa gente, sempre assim, né? Mudou pra uma casa, num vilarejo pequeno. Um vilarejo na Holanda, gente. Deve ser velho pra caramba esse vilarejo. Muita história. A gente já fica nervosa. Tem uma filha pequena, na época tinha acabado de fazer 3 anos. Nossa, criança ainda envolvida. A gente tem o combo do filme de terror. A gente tem o combo. Logo nas primeiras semanas nessa nova casa, ela me disse que tinha medo de ir no sótão por causa do homem no telhado. Já achei bizarro, mas até então, vai saber se não é só imaginação. Me intrigou, porque ela não tinha costume de inventar nada. Fiquei meio cabreira, mas o tempo passou e ela nunca mais falou sobre isso. E passou a brincar de boa no andar de cima. Até que coisas estranhas começaram a acontecer com os meus eletrônicos. Meu Deus, e ela brincava lá em cima ainda, onde tinha o suposto o homem do telhado. Era um alarme misterioso tocando na Alexa em um cômodo vazio. Alarme esse que ninguém programou. Alexa respondendo perguntas que ninguém fez em meio ao silêncio e à TV. Cara, Alexa já fez isso com você? Eu já quase desmaiei. Então, teve uma vez que ela fez, foi muito estranho, mas eu acho que, ela teve um delay, sabe? Eu falei Alexa em um momento, aí eu esqueci, depois ela falou. Eu acho, né? Eu quero acreditar que foi isso. Olha, eu tava assistindo TV e ela começou a sussurrar. E ela só sussurra quando alguém sussurra pra ela. Aí eu fiquei pensando, gente, alguém da televisão deve ter falado alguma coisa. E ela ativou. E ela ativou, porque assim, eu precisava aceitar isso, porque qualquer outra coisa. Mas ela sussurrou alguma coisa do quê? Eu não conseguia ouvir, porque… eu não sei, eu não consigo ouvir muito bem, assim, quando é sussurro. Sim. E eu sei que ela tava falando assim, tipo… O que você pediu? Agora imagina. Nossa, assim, era uma parada que era um textão, assim, sabe? Quando ela começa a falar muito do tempo e não sei o quê. E aí, ela sussurrando, assim, e eu sentada no sofá e eu, sabe, quando eu não entendi que era Alexa. Então eu fiquei olhando pros lados, assim, pro celular e tal. E de repente, quando eu percebi que a Alexa, mano, deu um desespero. Nossa, eu imagino. E tinha todos aqueles vídeos das pessoas falando que ela fica vermelha do nada e começa a falar umas coisas, né? Mas eu não sei se era fake pra fazer vídeo ou se realmente acontecia. Você lembra de quando tinha um bug que ela ria do nada? Lembro. Eu contei isso pro Fabão. E ele ficou… Eu fiquei mostrando os vídeos pra ele. Tinha uns que a galera sempre faz, que é fake e tal. Mas realmente foi verdade. Porque eles tiveram que lançar uma notícia falando que corrigiram, né, o negócio. Que corrigiu o bug e tal. E, gente, se eu estou em casa e a Alexa começa a rir, eu mudo. Eu deixo a casa pra ela, eu vou embora também. Eu ligo assim, gente, então, aqui essa semana eu vou ter que morar na casa de alguém. Ju, você tem um quarto uma casa aí. pra morar. Vou sortear a casa dos meus seguidores pra morar, porque aqui eu não vou ficar. Pois é. Então eu acredito, tá? Eu também acredito. Agora… Me questiona aqui o que uma Alexa tá fazendo num cômodo vazio, né? Pra que você vai usar ela, deixa lá. Aquelas, né, culpando a vítima. Mas vamos lá. Alexa respondendo perguntas que ninguém fez em meio ao silêncio, a TV. Que tem uma luz atrás conectada pela própria com USB, acendendo de madrugada sozinha, sem a TV estar ligada. E supostamente essa luz só poderia funcionar quando a TV tá ligada. Fora os sons da casa que meu marido sempre dizia que era madeira estalando. Ai, gente. Sempre tem um marido que não acredita. Sim. Não, e essa coisa da madeira estalando é um puta barulho, assim. E acontece muito, né? Dependendo do material que é feito. Até TV estalando. E é desesperador. Sim. A minha geladeira faz um barulho, Ju, que é assim… assustador. Você lembra? Acho que vocês estavam jogando lá em casa, no apartamento anterior, que a cozinha é mais perto…
E, tipo assim, Que a geladeira ficava assustou fazendo com uns o barulhos muito Eu acho que eu assustador. lembro. E eu falava, gente, é minha só geladeira. E ela faz uns barulhos bizarros, assim, hoje eu já acostumei. Só que o que eu vivi recentemente, né, que eu mudei em dezembro, e você também mudou, então você deve ter isso, que é você acostumar com os barulhos da casa. Os sons que tem no apartamento. Os sons em volta, ambiente do vizinho, não sei o quê. Tipo, isso quando você se muda, é muita treta. É muito assustador. Esse apartamento que eu mudei agora eu não senti tanto, mas o meu antigo, eu lembro que eu ficava apavorada, porque eram os vizinhos, a parede era mais fina, e eu nunca tinha ouvido aquilo antes. Eu falei, meu Deus, mudei pro apartamento assombrado, certeza. Tinha um que eu ouvia passos em cima e o meu era o último andar. E era um predinho pequeno, assim, de 4 andares. Então não tinha ninguém em cima. Não tinha ninguém. E eu ouvia passos. Só que a minha mãe falava que era uma família de pombas que tinha entrado. Já e teve caso aqui no seu podcast de pombo, né? Eu lembro. E aí eu falava, não, eu acho que é isso mesmo. São pombas que entraram. Porque imagina você ficar ouvindo barulho de passos de noite, sendo que você mora no último andar. Gente, eu ficava… E tinha um quartinho que ia lá pra cima. Ai, eu lembro dessa história. Tinha um quartinho. Tem alguém morando ali na parede. Exato, alguém. Só que é muito doido, porque ali, exatamente assim, em cima do apartamento que eu morava, que era realmente um predinho assim simples, não tinha elevador, não tinha nada. E ele não, tipo, não tem um teto que uma pessoa poderia ficar em pé. Porque o cara às vezes ia lá limpar e ele tinha que ficar meio agachado. Sei. Então, não só a pessoa estaria morando ali, como ela estaria morando agachada. Pois é. E aí eu ficava pensando, gente, tem uma pessoa agachada aqui. Ai, que horror. Eu ficava apavorada. Credo. Deixa eu ver a pessoa agachada assim. Bate na madeira, pelo amor de Deus. Ai, não. Enfim, então a gente, né, a gata aqui mudou pra vila. Acabou de mudar pra uma vila antiga, uma vila com uma… né, pouca gente lá, dando todas essas coisas, madeira estalando. Enfim. Aí ela conta, eu sempre morei em apartamentos. Então tive que me habituar aos barulhos de uma casa. Que acabamos de falar disso. Até que um dia eu tive um acidente sinistro que me causou uma queimadura de 2º grau no queixo. Eita. Meu Deus. Até que me recuperei bem dela. Mas tive outro acidente com um boiler que tem na pia. É boiler que fala? Acho que é. Acho que é. E queimei minha mão. Mulher. Sim, a pia aqui tem um mecanismo que sai água fervendo direto da boca. Ah, eu ia perguntar o que era isso. Porque eu também achei meio estranho. Não tem aqui, né? Assim. Mas tem uma trava infantil pra segurança, que no caso funciona pra criança, mas não pra mim. Coitada. 2 dias após essa segunda queimadura, eu estava fazendo yoga no silêncio total da manhã no andar de cima. Criança na escola, marido no trabalho, eu sozinha em paz. Quando comecei a ouvir uma música de longe. Achei que era vizinho e segui com meus exercícios. Quando eu desci, vi que a música, na verdade, estava tocando na minha casa. Na maldita Alexa do quarto. Estava tocando This Girl Is On Fire. Meu Deus, não. Pelo amor… Não, pera. Sério, eu gelei. Primeiro que eu nunca escutei essa música, não é meu estilo. Ai, eu amo. Eu não sei se eu ia achar engraçado ou ia ficar com medo. Tipo, a Alexa foi escolher justa essa música, né? Segundo, que diabos essa Alexa estava tocando essa música do nada sozinha? Eu fazendo yoga, sem dar um pi em outro andar, não tem justificativa nenhuma. E outra, 2 acidentes com queimadura e toca essa música This Girls On Fire, dos anos 2000, do fucking nada. Coincidência bizarra. É muita coisa. Gente, podia ser qualquer música, mas This Girls On Fire. Mano, logo parece depois que a Alexa de você tá trolando ela, né? Enfim, eu comecei a fazer rituais de tirar encosto depois dessa. Acendendo o Palo Santo, coloquei sal nos cantos e até a TV parou de acender luz de madrugada. O que eu achei mais bizarro de tudo é que a minha filha ainda tem umas coisas meio estranhas, kkk. Meu pai veio passar Páscoa aqui e fomos juntos pra um hotel bem legal, cheio de coisa pra fazer. Chegando no quarto, fui tomar um banho e meu pai, minha filha e meu marido estavam interagindo no quarto. Até que minha filha começou a falar que tinha uma menina chamada Ana no quarto e estava machucada. Eles não levaram a sério, mas ela insistiu e começou a conversar com um canto do quarto na frente deles. Ai, meu Deus. Eles perguntaram com quem ela estava falando e ela, não é, olha ela aqui, ela tá dodói. E nunca saberemos se ela de novo resolveu inventar ou se ela realmente vê coisas. Ela está prestes a fazer 4 anos e não tem amigos imaginários. Tem sim. Tem, na verdade ela tem vários. Na verdade ela tem alguns. Essas foram as únicas vezes que ela mencionou pessoas que não existiam. Vocês acham que eu tô louca e associei coisas absolutamente mundanas com o rolê da Alexa e do Girls on Fire? Ninguém me deu muita moral, mas eu fiquei intrigada. Seria o homem no telhado me infernizando até eu expulsar ele com Palo Santo? Minha filha vê espíritos?
Fica o questionamento. Amo vocês e queria ser amiga. Ai, fofa. Primeiro que assim, eu até ia perguntar, né? Então ela fez as coisas com o Palo Santo e aí a filha parou de falar do homem no telhado, né? Que até então não teve uma... o que eu senti que as coisas pararam de acontecer depois que ela fez. Mas da filha eu não sei, porque eu senti que… ela não falou, né, se foi isso. Porque eu senti que a história… A Ana veio depois. Eu veio depois, né? Depois que ela fez todo o Palo Santo. Então, mas é que a gente tem aquela coisa de criança ver mais, né? Espíritos até uma certa idade. Fala que tá mais aberto, né? A ver isso, e que bom que ela não ficou com medo, né? Se ela tava brincando com a menina. Isso me lembrou da minha irmã quando ela era criança. Porque ela tinha um amigo imaginário e ela falava a mesma coisa. Ela falava, não, ele tá ali, como que vocês não estão vendo? Ele tá sentado do seu lado. Aí eu… Pelo amor de Deus. Gente, eu nunca tive amigo imaginário. Meu Deus, eu fico maluca com isso. É muito doido, porque não dá pra gente saber, né? Porque criança tem muita criatividade. Sim. E eu, quando criança, eu lembro que eu imaginava muitas coisas. Tipo, eu não tinha um amigo imaginário no sentido que eu via ele. Mas eu tinha muitos amigos imaginários no sentido que eu falava assim… Você brincava, assim. Que eu brincava. Então, por exemplo, tô fazendo aqui alguma coisinha. Eu tô trabalhando. Daí eu tenho uma pessoa que trabalha comigo. Não sei o que. Eu lembro que eu brincava que eu trabalhava numa papelaria que chamava Lojas Pão de Mel. Você lembra até disso? Porque a gente criou… Porque foi logo que a minha mãe comprou a impressora. E aí… uma coisa que eu achava muito legal Pão de mel, que fofo. Era ir na papelaria e comprar aqueles blocos que… Sabe quando você vai numa loja? Gente, acho que nem existe isso hoje. Mas que você ia numa loja, então, por exemplo, você compra um grampeador. Aí tá assim, um grampeador. Aí você marca assim, aí embaixo você coloca R$7. E aí você pega e dá pra pessoa e você fala, vai lá no caixa entregar. Sabe? Tipo assim, é tipo um recibinho. Sei, tá. Que quando a gente comprava as coisas antigamente… Não tinha, né? Essas máquinas, colocava, não era não tinha automatizado. Paradas. Então, você fazia isso, daí você levava no caixa, daí no caixa… Porque tinha assim, tinha uma pessoa pra ficar no caixa, uma pessoa pra te atender, uma pessoa pra embrulhar, aquela coisa toda. E aí, eu adorava comprar isso. E aí, por exemplo, você veio na minha loja… Aí eu colocava lá, uma lapiseira, R$3, um apagador, nananã. E no final, eu somava tudo e te entregava. E você ia no caixa, só que eu morava sozinho. Então, assim… Você tinha os seus funcionários… Meus funcionários pra e te meus ajudar. clientes imaginários. Tipo… Não, entendo. Eu acho que criança faz muito isso também. E eu imprimia todo o catálogo da loja, assim. Então, por exemplo, tipo, o grampeador tinha um preço fixo. Não acredito. Então, muito empreendedora, desde criança. Era meu sonho, Lojas Pão de Mel. Fazer um sucesso. Legal. Mas assim, no caso dela, ela vendo a menininha falando que ela tá machucada, eu acho que ela pode estar vendo alguma coisa assim, né? Eu também sinto, assim, talvez ela seja mais… não sei se médium, mas talvez ela tenha mais essa espiritualidade, né? Mais sensibilizada, assim. Acho que é isso, acho que é acompanhar, né? E… acho que é sempre legal também entender o que esse amigo imaginário tá fazendo, né? Tipo, você tá conversando legal, você tá falando, sei lá, coisas que vai assustar. Porque aí, às vezes, é a criança projetando algum medo nela. Aquela coisa toda. Sim, mas eu não acho que ela tá louca, não. Eu acho que a Alexa pode estar com um bug esquisito. e é uma coisa… Se for coincidência, ela tocando a música depois dela queimar o queixo, é uma coincidência muito estranha. Não, gente, aquela música… Desculpa, Alexa… E você assistiu Cassandra? Sim, parece muito isso, parece né? Ela querendo trollar. Se você não viu Cassandra, eu acho que você tem que assistir. Porque ela faz isso, ela vai fazendo a casa… Deixando a pessoa meio maluca, a pessoa fica nessa, né? A gente sempre fica nessa, tipo… será que eu tô maluca? Será que… Não, confie nos seus instintos. Pois eu também acho. A gente nunca tá ficando doida. Bora pro próximo? Bom, bora pro próximo, então. O próximo, eu adorei o nome. Que é Guia pra Evitar Assombrações. Olá, Mabeiju! Quando eu tinha 17 anos, eu me mudei para uma casa antiga num bairro antigo de Parnaíba, no litoral do Piauí, para morar com uma prima. Nunca soubemos o passado da casa, nem como ficou disponível para compra. De novo, uma pessoa mudando para uma casa nova. Sim. A compra foi feita com uma vizinha velha e fofoqueira. No cursinho, eu conheci uma garota meio sensitiva e convidei ela para ir lá. E ela disse que sentiu uma energia pesada na minha casa. Ai, ai, ai. Até aí, tudo bem. Porém, certo dia, uma vizinha que sofria de esquizofrenia teve um surto por falta de remédios e foi para minha casa. Ela começou a fazer um tipo de altar com as decorações da casa e, do nada, parou em frente do corredor que dava para a cozinha.
Ela contou que viu um senhor a encarando, sentado na cabeceira da mesa da cozinha. Até Meu aí, Deus. tudo bem de novo, né? Não, até aí tudo mal. É que ela falou que a mulher tava em crise, né? Então, assim, podia Não ser alguma necessariamente coisa… ela tá vendo alguma coisa, pode ser da crise dela. Sim, da crise de esquizofrenia. Crise de esquizofrenia. É difícil falar. É difícil. Só que daí mais 2 pessoas deram o mesmo relato ao abrir a porta do meu quintal à noite. Uma velha senhora de vestido branco. Nenhum dos 2 se conhecia, mas relataram a mesma coisa. Então, não, tipo, gente, todo fudeu. mundo viu. Pois é. Não, aí começou a ficar complicado. Aí começou, tá difícil defender já. No quarto em que eu ficava, tinha uma corda que vinha do teto e parecia ter sido rompida na ponta. Estranho, né? Ela falou que ela lembrou de Invocação do Mal e jurava que alguém tinha se enforcado ali. Meu Deus. Eu tiraria a corda, eu com tiraria certeza. Cortaria aquela corda. Certa noite, eu e umas amigas fizemos leitura de borra de café junto com a amiga sensitiva. Eu acho isso muito legal. Eu acho muito legal. Não, e também assim, tá pedindo, né? Tá querendo conversar. Pois é. Com os espíritos. Uma delas disse em pânico pra fechar a janela da cozinha porque ela sentia alguém olhando pra ela. Lembra da vizinha que ficou sem os medicamentos? Naquele ataque dela, ela disse que não passaria pela cozinha se a janela tivesse aberta. Tipo, porque alguém estaria lá olhando. Eu acho que talvez ela tava com medo, né, de alguma coisa. Toda noite eu ouvia alguma coisa, como por exemplo, alguém tentando abrir a porta. Eis que pra morar lá, ela teve que desenvolver um método pra evitar dar de cara com fantasmas. Gente do céu, vamos lá, vamos esse método. Peguem a dica aí. Ela olhava sempre pro chão, com as luzes sempre ligadas, bebia água de madrugada, olhando pra boca da garrafa e voltava olhando pro chão. Então ela não olhava pra nenhum ambiente. Ela olhava. Gente, pior você olhar pra garrafa e ver um pezinho. Imagina, nossa, imagina que surto. Sério, eu ia ficar apavorada. Ela falou que se ela visse algum vulto, ela ignorava e fingia que não tinha visto nada. E se ela ouvia algum barulho, ela não tinha ouvido. As mesmas regras dos Montes Apalaches. Eu adoro as histórias dos Montes Apalaches. Gente, sim. Antes de nos afastarmos, a amiga sensitiva disse pra fazer um banho de limpeza na casa. E aí, esses dias, ela descobriu que tinha um Egum com ela, que é um espírito desencarnado que estava bloqueando os caminhos dela. Desde então, ela evita frequentar essa casa. Mas não é a casa que ela tava morando? Não entendi muito. Como que você tá evitando a sua própria casa? Sei lá, ela se mudou? Será que… Peraí, eu vou até voltar aqui. Me mudei pra uma casa antiga. Pra morar com uma prima. Então talvez Mas será que ela… será que ela saiu dessa casa? Talvez ela não tá mais morando com a prima, né? Bom. Não dá pra entender. Bom, daí ela falou que ela espera que a dica seja útil pra alguém. Beijo, Pamela. E ela falou, PS, não dá pra se livrar da casa porque os meus pais investiram uma grana nela pra reforma. Entendi. Então é a casa da família. É verdade que ser. Compraram da vizinha fofoqueira. Pois é. Mas eu acho que talvez ela não more… Não sei, acho que os pais moram na casa e ela se mudou da casa dos pais e pra morar com a prima. Acho que talvez seja isso. Pode ser. E daí só quando ela vai na casa dos pais que ela viveu isso. Será? Pode ser. Ou então ela mora com os pais, ela morava com os pais, foi morar com a prima, aconteceu tudo isso. E ela voltou a morar com os pais, não sei. Não, porque os pais teriam investido dinheiro, né, na casa da prima. Pois é, verdade. Faz mais sentido o que você falou. Mas não sei também, às vezes tá… ficou um pouco confusa a história. Agora, o que eu falo, geralmente, né, que eu sempre brinco, tipo, tem que fugir pra Paris, tal, não sei o quê. Mas, gente, é verdade, quando você investe dinheiro na casa… Mano, é foda, não né? Tem que fazer. Tipo, o que você vai fazer? Você pode até tentar vender, o que muita gente tenta, mas… muitas vezes a casa que é assombrada, ela é assombrada por um motivo. Sim. E aí as pessoas não vão querer comprar também. Pois né? é muito… Porque a gente sempre vê essas histórias, a gente fala, nossa, mas por que você não mudou? Por que você ficou lá? Mas tem muitas famílias que gastam todas as economias na casa. E aí mesmo que você vai vender, nunca é pelo preço que você pagou, né? Às vezes dá uma desvalorizada e aí você vai perder dinheiro, né? Ou você acabou de alugar. Eu tenho uma amiga que ela mudou pra Austrália, né? E aí ela fez um contrato lá que era de, acho que 8 meses, alguma coisa assim. E, tipo, a casa era muito escrota, assim. Ela falou, cara, sei lá, ela não pesquisou, sabe? Ela falou assim, cara, eu fui tonta. E, sei lá, vi só as fotos, fechei contrato.
Só que assim, é 8 meses, mano. Não tem E como, agora? sabe? Não vai pagar multa de rescisão, né? É um país que você tá, que você já não é o teu país. Sim. Então ela nem conseguia fugir muito pra outros lugares. Porque às vezes aqui, sei lá, eu deixava o aluguel rolando e eu morava na casa de alguém. Pois minha mãe, não. Pois é, faz sentido. Mas ela lá porque se eles moram fudeu. aqui também, né? Por exemplo, eu que sou de fora… Tipo, eu não tenho família em São Paulo, daí eu, sabe, o que você vai fazer? Esses dias eu até vi uma história que foi muito engraçada, porque a menina foi também mudar de aluguel pra um apartamento, e aí a própria proprietária falou: olha, não fecha ainda o contrato de 1 mês, porque as últimas pessoas que ficaram aqui não aguentaram ficar 1 semana. Então passa uns dias e depois a gente conversa de novo. Meu Deus! E a menina ficou, tipo, 2 dias e foi embora também, porque tava vendo umas coisas, sério. Eu já falaria assim, não Mas, tipo, obrigada. a própria proprietária já foi legal de avisar, sabe? Não vamos Ela fechar foi legal, ainda. não vamos fechar ainda não. Pois é. É muito doido isso, assim, eu não… Nossa, sei lá, acho que eu ia ficar muito mal. E ao mesmo tempo, tipo, eu olho muito, assim, antes de mudar. Só que é foda, meu, tem coisas que não tem como você saber. Tem coisa que é só morando. Né? É só morando pra saber. Pois E é. aí não dá. Não dá. Às vezes vem um espírito, você vai fazer a visita, ele não vai aparecer de cara, né? Ele vai ficar ali escondidinho. É. Bom, o próximo caso é presa no date. Oi, uma beijo. Depois de ouvir o episódio Tesão, o maior inimigo de todos, com o Chico Fit, resolvi enviar minha história. Eu sempre me meti em situações não convencionais. A frase da minha mãe pra mim é só você mesmo. Mas essa foi uma das mais inusitadas. Já faz 84 anos que fiz faculdade no interior de São Paulo. Saindo da capital, minha mente de 19 anos achava que uma cidade universitária e pequena era o lugar mais seguro do mundo. Eu morei no interior minha infância inteira, sempre tive essa sensação de segurança. Que só acabou quando eu voltei pra São Paulo aos 15 anos. Eu nunca fui de ter muito date. Eu não tenho paciência pra conversa de você é de onde, quantos irmãos você tem, e essa combinação de falsa segurança, falta de experiência em encontros e, obviamente, tesão gerou minha história. Um cara me chamou pra sair. Ele era amigo de amigos meus, fazia o mesmo curso que várias pessoas que eu conhecia. Ele era da mesma cidade, a gente já tinha ficado numa festa, tudo certo. No dia que ele sugeriu, não tinha festa, os meus amigos não iam fazer nada especial, então eu pensei, por que não? Meu Deus. Ele me pegou de carro em casa. Ponto positivo, isso é um ponto positivo. Ele me pegou de carro na casa da minha amiga, eu errei. Fomos ao cinema, ele comprou pipoca e refrigerante. Até aí tudo bem. Depois do filme já tava escuro. E ele, diabético, disse que tinha esquecido a insulina e que precisava pegar em casa. Ele perguntou se tinha problema se fôssemos buscar antes de sair pra jantar e disse que morava perto, mas fora dos limites da cidade. Não. Ai, eu fiquei nervosa. Eu não sei lá. É bem… Primeira red flag. É bem comum condomínios residenciais serem mais afastados da cidade do interior. Ainda mais os mais chiques. Ele vivia falando que era bem de vida. Eu sei, eu achava tosco. Mas estava com tesão. Ai, então o cara era arrogante, era isso. Na verdade era Playboyzinho, isso. vamos Ela ver. tava aturando já. Saímos do shopping, entramos na rodoviária e logo pegamos uma saída para uma área mais escura, bem arborizada. A rua tinha uma mata densa. Fui mandar mensagem para as minhas amigas, bem assim no fundo escondido dele, pois meu instinto de sobrevivência existe, mas o meu celular não tinha sinal. Não acredito! Meu Deus, menina! gente. Não. De novo, isso acontece, enfim, eu já conseguia ver uma entrada iluminada à distância. Enquanto observava as árvores correndo ao longo da estrada, pensei, bom, já estamos chegando e o sinal do celular deve voltar logo mais. Então, o carro parou. Minha atenção mudou das plantinhas para o portão. O portão, que exibia em letras grandes, pintadas em preto. Centro de Progressão Penitenciária de Bauru. E eu só conseguia pensar, puta que pariu, não tem sinal no celular, eu vou morrer na cadeia e ninguém vai achar meu corpo. Ele olha pra mim na maior calma e fala, meu pai mora aqui. Ele trabalha aqui. Eu estava muito chocada. Obviamente, eu não tinha sido informada que ele morava dentro do presídio. Abriram o portão, ele começou a dirigir em direção ao grupo de casas perto de um lago. Ele entrou, ficou lá dentro alguns minutos e quando voltou pro carro, perguntou se eu queria ver o lago. A gente andou até uma área coberta. Se pegou e depois ele me levou pra casa. Isso é mais um motivo pra eu não querer ir em encontros. Beijos. Deu tudo certo. Deu tudo certo, era verdade. Mas assim… É que a gente… É muito louco isso, né? A gente nunca para pra pensar nas pessoas que trabalham no presídio. Tem gente que mora. Sim. Pessoas que moram no cemitério, né? Tem muito lugar no interior
que às vezes tem uma casinha do lado, às vezes dentro do Então, mas cemitério. eu acho que isso é uma coisa que você avisa, né? Mas, gente, antes não de como te você levar não avisa? assim. Do nada Tipo, ele você podia chega ter na falado. cadeia, tipo, eu ia ficar em pânico. Exato, tipo, ele podia ter falado pra tranquilizar ela, né? Imagina você faz um caminho sem sinal, com um monte de árvore, chega lá, no tá na escuro. porta do presídio. Lá bom, você vai E me tem um prender lago agora? ainda. Não, sério, eu ia ficar apavorada. Eu também. Apavorada. Não, é o mínimo. Ele fala, não, eu só queria te avisar, né? Que meu pai trabalha no presídio, tudo bem pra tudo você? bem, e até lá, não sei Porque não é uma coisa comum, né? Exato, e assim, dá um pouco de medo, Dá, né? com certeza. Bom, história pra contar, né? Gente, história pra contar com Aí, certeza. plot twist, casei com ele, né? Exato. Mas é isso, gente, o tesão, às vezes, leva a gente pra prisão. Pois é. Resumo da Então, história. resumo da história. Inclusive, eu amei que o título da história é Presa no Date. Ai, pois é. Agora faz todo sentido. Que ódio. O próximo se chama Ouro Enterrado. Ai, antes de começar, deixa eu só falar uma coisa. Diga. Eu amo. Não sei se a gente cresceu muito com isso. De filme com tesouro, com mapa, não sei o quê. Eu adoro. Gente, eu sou muito adoro. obcecada Eu com também, isso. Também. Quando roubam uma pintura famosa, Nossa, sabe? sim, essas histórias, sério, eu sempre gosto de ficar lendo, porque eu fico fascinada Eu com ela. também. Eu amo tudo que envolve arqueologia, sabe? Sim. Quando eu era mais nova, na verdade ainda é o meu sonho fazer curso de história. Eu acho muito legal. Mas eu também queria tenho fazer muita curso de vontade. história porque eu queria ser arqueóloga, entendeu? que Eu queria ser a foda. pessoa lá no Egito, tentando descobrir alguma coisa. Isso é muito legal. Eu tenho vontade também de fazer. Mano, porque você aprende muita coisa, assim. Sim. É muito foda. E isso que você falou, tem muitos locais que ainda estão sendo descobertos hoje em dia, né? Recentemente descobriram alguma coisa aqui no Brasil que tinha a ver com dinossauro. Eu lembro. Não lembro agora o disso. que é. E eu lembro que eu fui pra Portugal no passado e tem uma parte lá que tem umas pegadas, que tem umas histórias que eu infelizmente não consegui ir, porque tava meio longe. Mas eu falei, cara, eu quero voltar pra ver poder isso, ver, assim, né? sabe? Que eu acho muito foda. Eu gosto muito de tudo que envolve história também. Muito eu legal. Oi, Mabê e Ju, sou a Duda e moro no interior de São Paulo. Eu tava ouvindo o episódio 38 do Caso Bizarro Temático com a Nath. E no primeiro caso era a história de um tesouro enterrado que a bisavó tinha liberado pra mãe da menina ir buscar. Você lembra desse verdade. episódio? Eu lembro que ela falava assim que outras pessoas não poderiam buscar. Ah, tinha que ser E ela. que aí poderia dar merda, assim. Podia até, tipo, machucar, morrer, alguma coisa assim. Tinha que ser a pessoa. Nossa, e era o que o tesouro? Isso eu não lembro. Não lembro se conseguiu. Acho que a mãe não foi atrás, ela ficou maluca com essa história. Nossa, eu imagino. Eu ia muito atrás forçar com minha mãe. Eu ia certeza. atrás e ia me ferrar, né? Não, Porque claramente. Porque você ia morrer, porque você não ia poder, que era da sua mãe. Mas eu iria, não adianta. Eu jamais aceitaria essa história e não iria atrás. Eu também, eu iria com certeza, mesmo que tivesse consequências. Exato. Tipo, caçar o tesouro. Isso Isso me lembrou de duas histórias bem antigas que a minha família sempre me contou sobre tesouros enterrados. Na primeira história, uma tia da minha mãe, chamada Marezinha, morava em uma casa bem simples, dessas onde o chão é de terra e as paredes de tijolos. Não tem piso nem concreto. Todas as pessoas da região diziam pra ela que na cozinha dessa casa tinha ouro enterrado. Mas ela sempre respondia que não é pra mim, eu não vou desenterrar. Eu já tinha. Já tinha começado lá. Não tinha nem. Gente, eu já tinha arrancado tudo do chão. Tudo. Pois é. Até que um dia, um senhor foi lá e cavou na cozinha dela. Nossa, imagina alguém entra e cava Chega na sua cozinha, tem alguém cavando. Dizem que ele realmente achou o tal ouro que estava enterrado lá. Eita. Eu não sei mais do que isso, mas a minha mãe e os meus tios sempre contam essa história e eu acredito que seja verdade. Nossa, mas daí, né, ficou pro cara, será? Eu ia falar, porra, a cozinha é minha, você vai me dar metade. Você tá roubando meu ouro. Antes de contar a segunda história, eu preciso ambientar vocês. A minha cidade é pequena, cerca de 30 mil habitantes, mas alguns bairros são um pouco distantes do centro da cidade. O meu bairro fica a uns 10 minutos de carro da cidade e foi construído em torno de uma pequena igreja, assim como muitas cidades católicas do interior. Bom, a minha casa fica na rua dessa igrejinha, então eu moro aqui na parte mais antiga do bairro, onde o meu bisavô tinha suas terras, que depois foi sendo dividida entre os filhos e os netos dele. Segundo a lenda, um barão, muito tempo atrás, estava passando por aqui e mandou um dos seus escravos cavar um grande buraco. Meu Deus. Quando a pessoa escravizada acabou, o barão jogou todo o seu ouro dentro do buraco, matou o rapaz e o jogou lá dentro também para que não contasse onde o ouro estava enterrado.
O barão então plantou uma árvore para marcar o lugar e seguiu a vida. Anos depois, construíram a tal igrejinha bem perto da tal árvore. Meu Deus. Quando eu nasci, essa árvore não existia mais, mas o meu pai e os meus tios lembram dela e dizem que ela era bem grande. Segundo a lenda, só quem foi avisado pelo espírito da pessoa escravizada ou do barão é que pode de fato desenterrar o ouro, porque se for outra pessoa sem a permissão, vai liberar uma maldição na igrejinha. E ela falou que ela… na igrejinha, não é em mim, então tá tudo bem. Deixa a igrejinha com a maldição. Porque essa lenda é a mesma da outra. Que tem essa… Que é isso que, tipo… Se você não for a pessoa que o espírito avisar… Aí libera a maldição nela. Só que essa é diferente. Porque da igreja, né? Que a maldição é na igreja, nunca vi. Será que a pessoa pode ter escrito errado? E seria liberará uma maldição da igrejinha? Tipo, a maldição tá na igreja pra pessoa. Talvez pode ser isso também. Pode ser isso também. Mas se for a maldição na igrejinha… Na igreja, gente, se não chegar até mim… Então, qualquer coisa a gente demole essa igreja e constrói outra. Com o dinheiro que eu peguei. Não é pra fazer uma não. Eu não sei de fato o quanto dessa história é verdadeira, mas eu não duvido que metade dela seja. Como eu sou de cidade pequena, aqui tem várias histórias de assombrações, como a moça do cemitério e até um senhor de chapéu que fica na estrada e te manda desenterrar o ouro dele. Quem sabe um dia eu volte e conte elas. Cara, eu acho que… Mas sabe o que eu fico pensando também? Porque, o dinheiro dele veio de pessoas escravizadas. Sim. E eu penso muito nisso, assim, sabe? Tipo, que é um dinheiro muito ruim, assim, de uma pessoa ruim. Pois é. Tipo, que é uma parada que com certeza… Eu acredito muito nessa coisa de maldição. Eu também acho. Sabe? De uma pessoa que fazia isso. A não ser que você pegue o dinheiro e faça alguma coisa boa com ele, sabe? Tenta, sei lá… Tirar alguma coisa. Mas eu realmente acredito muito nisso, assim. Tipo, que é uma parada que, cara, se alguém achasse… Ainda mais que se não se quero for ter verdade, nada a ver com isso. Exato, ainda mais se for verdade, matou uma pessoa ainda pra jogar lá. Isso é uma coisa que parece lenda também, né? Parece. Isso é bem coisa de lenda, assim, de você pedir pra pessoa enterrar e depois matar ela, porque ela é a única que conhece, né, onde enterrou e tudo mais. Parece mais historinha, mas eu também não duvido. Ela, também não duvido, não. E eu não duvido que essas coisas aconteciam. Tipo, o dono lá, falar pra um escravo… sei lá, esconder alguma coisa. E aí, como ele é a única pessoa que sabe, ele vai lá e mata também pra ninguém saber. Não sei. As pessoas… Tipo, acho que a vida humana, muito tempo atrás, não valia muita coisa, né? Não, tinha muitas coisas sombrias também no passado. Bem não duvido bizarro. De nada. Mas acho que esse tesouro eu não gostaria de enterrar. Não. Eu quero outros tesouros. Mas eu sempre pensei muito, assim, de ver… Acho que a coisa do pirata também, eu sempre achei muito legal. Sim. Eu sempre curti assistir filme assim, que tivesse algum… Piratas do Caribe, mapa, alguma coisa. Mas aí a árvore não tá mais lá, né? Será que a árvore não tá mais lá? Então… Só que a igreja tá perto, então acho que a igreja que é o referencial, né? Pode ser. Eu fazer uma escavação toda. Não, Deus me livre. Esse dinheiro aí, acho que tô de boa. O próximo caso é semi-abdução no quintal. Esse caso é maravilhoso, porque ele tem vídeo. Olá, Mabê. Olá, Ju. Me chamo Raquel. Fui apresentada ao podcast recentemente. Minha irmã mais velha é a cadeiruder da família e me obrigou a mandar meu relato. Moro com a minha mãe e a outra irmã numa cidade satélite de Brasília, numa quadra residencial comum. Eu estava andando no quintal, como tenho costume, escutando músicas no fone de ouvido. Tenho 3 cachorros que sempre me fazem companhia, e são eles que me avisam se tem algo acontecendo. Já que eu não escuto nada por conta dos fones. Se me chamarem lá dentro de casa… alguém chegar no portão, um gato passar no muro, qualquer coisa do tipo, os cachorros ficam agitados e eu vejo logo que tem algo acontecendo. Já era noite, por volta de 9h40 da noite, e os meus cachorros estavam deitados, sem nenhuma movimentação esquisita. O quintal não é grande, mas tem um espaço razoável. Tem uma parte coberta onde fica a área da lavanderia, e ao lado de uma edícula que usamos como um quartinho da bagunça. Até aí tudo bem. Minha irmã, a cadeirudeira original, fez essa adição. Inclusive, estou com a caneca, gente, aqui, ó. Até aí tudo bem. É da coleção Modus Operandi com a Chico Rei. Então, se quiserem comprar, fica a dica. Linda. Estava lá eu caminhando em direção à parte coberta da lavanderia, quando, de repente, uma luz começou a iluminar o chão à minha frente.
como se estivesse me seguindo. Bom, primeiramente, óbvio, tomei um baita susto. De onde tá vindo essa luz? Será que a lanterna do meu celular acendeu sozinha? Eita, sem barulho. Efeitos sonoros. Nossa, gente, isso que eu tirei o som. Eita lá, Alexa amaldiçoada. Tá amaldiçoando aqui. Minha cabeça já começou a viajar para os piores cenários possíveis. Imediatamente pensei, estou sendo abduzida. Que medo. Isso mesmo que você leu. Naquele meio segundo, eu achei que tinha uma espaçonave atrás de mim, jogando a luz, queria me puxar pra cima, como nos filmes de ET. Quero abrir um adendo pra dizer que eu não acredito em alienígenas. Não sei se é uma forma de tentar não me assustar com a possibilidade de serem reais e estarem por aí, mas enfim, nunca tinha levado a sério esse assunto. O problema é a minha irmã acredita. E por incrível que pareça, não é a irmã Cadeiruder. Tem um tempo que ela vem me falando sobre o assunto, seja de descobertas no TikTok, documentários ou até a última ocorrência. Semana passada ela tava jogando The Sims e um dos seus Sims foi abduzido numa noite. Amei que essa evidência. Pois é. Gente, eu tenho, né, o The Sims. Não sei se você jogou o The Sims Vampiro. Não. Ele é absolutamente muito maravilhoso. Bom. Eu morro de vontade. Toda vez eu baixo, daí eu jogo um dia inteiro, daí eu não quero jogar por 3 anos, entendeu? Nossa, ele é maravilhoso. E tem esse de ser abduzido, de alienígena. Eu amo muito. Que legal. Sabe? É muito legal. Você joga ainda? Eu jogo. Mas eu tenho isso também. Eu jogo, daí eu fico anos sem jogar, daí eu volto, sinto saudade. Enfim, acho que com tudo isso na minha cabeça, assustada, nos breves segundos que tive, achei que ia ser a minha abdução. Virei pronta pra encarar os alienígenas. Pra minha surpresa, era algo ainda pior. Policiais. Eram policiais em um helicóptero procurando fugitivos. Meu Deus! Não sei ao certo, com aquela luz forte iluminando os lugares escuros. Não tive reação. Eu estava assustada com a possibilidade dos ETs. E foi pior ainda, porque eram pessoas. Nessa hora, acreditei fielmente que eles iriam descer no meu quintal e me prender. Ao mesmo tempo, fiquei envergonhada, porque eles devem ter me visto andando pra lá e pra cá, que nem uma doida. Juro que pra mim tudo parecendo isso… culpada, né? Tipo assim, andando lá pra lá, meu Deus, tô sendo pego. Juro que pra mim tudo isso demorou uns 5 minutos. Mas na real foi menos de 1 minuto. Eu não sei o que eles pensaram ao ver uma garota de blusa de ficar em casa, shortinho e sandália. Mas eles logo foram embora. Ainda fiquei por um momento encarando o helicóptero se afastar. Fui até a janela do quarto da minha irmã, que dá pro quintal, contar o que aconteceu. Abri a janela e ela, já brava, perguntou o que foi. Eu perguntei se ela escutou alguma coisa. E ela, sim, era o helicóptero rodando por aí. Gente, faz mó barulho, né? Ela não tava, porque ela tava de fone. É verdade, ela não tava Deus. prestando atenção. Eu contei então a história pra ela. E desse momento em diante, sinto que a minha irmã não estava mais prestando atenção. Porque ela começou a rir muito. Eu relatei meu momento trágico de susto, terror e vergonha. E ela gritava pra minha mãe ir até o quarto me escutar também. Uma coisa que eu não contei antes. Temos câmeras na casa. 2 na parte da frente e uma no quintal. Então, naquele momento, minha irmã correu pra abrir o aplicativo das câmeras e ver o que a câmera gravou. Mentira, viu ela correndo. Minha mãe logo chegou, então vimos as gravações juntas, enquanto eu ainda estava traumatizada e as duas rindo muito. A irmã dos alienígenas, que estava achando tudo tão engraçado, já queria contar pra irmã Cadeiruder. Mas eu estava com vergonha de compartilhar isso, então neguei. Uns dias depois, essa irmã veio nos visitar e eu acabei contando e mostrando a gravação. E ela me implorou pra escrever pra vocês. E claro, pra mandar a gravação. Enfim, essa foi minha história. Agora a família não pode ouvir um helicóptero que já me zoam falando que vieram me buscar. Um abraço, Raquel. Coitada. Gente, eu vou mostrar pra Ju. E eu vou deixar o vídeo aqui rodando pra vocês. Gente, o vídeo é a cereja do bolo. Eu quero assim, muito ver, sério. Porque, sério, ela é maravilhosa no quintal. Uhum. E, cara, juro, parece muito aquelas imagens de abdução. Porque é meio redondo, assim, sabe? Nossa, mas o helicóptero devia estar muito em cima da casa dela, né? Muito, Procurando. cara. Dá até medo de pensar, né? Que Total. a pessoa pode estar por ali. E sem contar que, tipo assim, mano, os caras estão armados, né? Exato. Imagina se ele te acha suspeito. Eu morro de medo disso. Ah. Mano, ela olhando. Ela tá muito Ela perdida. fica olhando pro céu. Ela ficou muito perdida, Meu Deus, né? ela foi andando por todos os cantos. Cara, é muito engraçado. Ela tá assim, andando de boa e tal. Aí ela começa a olhar pro céu. E quando veio a luz, ela tava meio de costas. E ela fica Sim. olhando pra frente. Ela fica meio assim, Acho que deu caralho, tipo um fudeu. reflexo, assim, né?
Gente, maravilhoso. muito Vocês bom. devem estar vendo aí a imagem. Se por acaso vocês estão só ouvindo, vai lá no Instagram, que vai estar a imagem no carrossel que a gente coloca. Nossa, muito bom. Sério, é minha cara fazer isso. É minha cara, eu ia ficar já. apavorada. Eu ia olhar tanta coisa, meu Sempre ia Deus. pensar no pior cenário possível. Tipo, com certeza, agora é a minha vez, entendeu? É minha vez, chegou, não tem como. Chegou. E esses foram os casos. Agora a gente vai pras dicas bizarras. Sim. E bora lá, então. Dicas bizarras. Tá, eu vou começar. Eu tô num momento que eu tô muito viciada em série médica. Você gosta? Ah, eu adoro. Eu amo, eu amo. Eu ainda não vi The Pitt. Ah, não, eu ia falar dela agora. Eu Eu falar agora? preciso dar essa recomendação, porque eu fiquei obcecada. Primeiro que assim, The Pitt é uma série médica, tá na Max, que agora vai voltar a ser HBO Max, porque eles não se decidem. E aí, é uma série tipo de pronto-socorro, né? E o que eu achei muito legal é que são 15 episódios, eu acho. E aí, cada episódio é 1 hora dentro do pronto-socorro. Então, é como se fosse um dia de plantão deles. Sim. E aí, no começo, eu não tava… É um surto. É um surto. E no começo, eu não tava gostando muito. Mas aí, eu passei pro primeiro e segundo episódio, eu não conseguia parar. E, tipo, é meio plano sequência também. Porque você vê, tipo, os médicos conversando aqui. Aí, depois já entra outro, você já vai seguindo. E você vai… Sabe? Tipo, é uma grande loucura. E aí, eu não acho que essa série é tão focada nos conflitos pessoais que os médicos têm, né? Porque, tipo, no Grey's Anatomy, assim… É mais focado nos casos. Só que é muito legal. É muito legal, porque eu acho que tem na medida certa tanto essa parte aí mais pessoal, quanto dos casos. E eu acho que foi você que me falou que tem um ator que é do ER. O Carter. Que é daquela antiga, né? É que eu assisti um episódio. E aí, depois eu fui viajar, aí eu fui pra UTI, fiz um milhão de coisas. E eu não voltei pra assistir. Sim. Então, eu adorei esse episódio. Só que, sabe quando você volta e perdeu tudo? Daí acho que agora eu tenho que voltar. Porque assim, todo mundo tá falando show. Muito, porque eu né? assisti e eu fiquei muito já apaixonada. Sim. E os meus amigos que já viram tudo, eles estão assim, meu Deus, tem que assistir, tem que assistir. Não, eu já quero a segunda temporada. E aí, tipo, como eu entrei nessa onda de série médica, daí eu terminei The Pitt, eu fiquei órfã, né? Eu fui tentar procurar outra. E aí eu assisti uma que é, tipo, é bem curtinha, da Netflix, chama Pulso. Já ouviu falar? Ah, sim. Eu gostei também, não tanto quanto The Pitt. Mas eu achei que me ajudou nesse tempo que eu tava em abstinência, sabe? Depois Você já assistiu The Residence? Então, comecei a ver. Ela é bem mas ainda pro não… drama pessoal. Ela é mais focada nisso. Que é da mas Netflix, assim, não é? Tá na Netflix também. E é porque assim, eu nunca tinha assistido… como é que chama aquele lá? Que é o… de advogado, gente. The Good Wife. Ah, sim. O Suits eu amo. Eu amo também. Amei. Eu amo. Já assisti 2 vezes. O The Good Wife eu nunca tinha assistido. Aí eu assisti esse ano passado pela primeira vez. São tipo 1 milhão de temporadas. Que tem o Logan de Gilmore Girls. Eu não sei se você tem essa referência. Eu amo Gilmore Girls. Então, eu amava. E tem o Logan. O Logan, ele é um cara super foda em The Good Wife. E ele é o principal de The Residence. E ele é muito bom. Sim. Eu adoro esse ator. E aí eu… Nossa, eu não me toquei que era ele. É ele e aquela mina de Revenge. Essa daí eu adoro, eu amava ela. tudo. E ela voltou, né? Porque eu não tinha visto mais nada com ela. Ela voltou com tudo. Então, assim, The Residence é bobo, assim, sabe? Tipo, mas, cara, é tão viciante. Eu acho que eu tô na 4ª, 5ª temporada, assim, tipo, eu sou viciada. É aquela que o médico tem um robozinho que faz a cirurgia e aí ele quer fingir. Sei, eu comecei a ver. Não me pegou tanto ainda. Mas ele é muito mais drama, mais assim, coisa de… Sabe? Tipo, assim, não é uma puta série fodona, como é The Pitt e tal. Mas é uma série, tipo, que você vicia. Porque eu também fiquei… eu tava viciada em série de médico, eu não lembro qual que era, porque era alguma outra que eu tinha visto. Daí eu falei, não, eu preciso de uma, e aí você viu queria essa. ver o Logan de novo. Porque eu tenho muito isso, de gostar do ator e, tipo, assistir por causa dele. Sim. E ele é muito bom, assim, então a série é muito legal. Eu vou investir, então, vou insistir aí Bom, um já pouquinho ficou mais. minha dica, então. Pronto, Só séries médicas. Só séries médicas, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Até o próximo, amei.